paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Bia e hoje vou contar uma história muito legal pra você, hein? Crianças, vocês já ficaram doentes? Já? Como se sente quando você está doente? Triste, né? A gente fica desanimado, não quer fazer nada e a gente torce pra gente poder ficar boa logo, não é assim? Pois é, mas há muitos anos atrás havia um homem que tinha uma doença, mas essa doença, crianças, não tinha cura. Pois é, quer saber quem é esse homem e que doença é essa? Não sai daí, se inscreve no canal, já deixa o seu like e fica aí que eu vou te contar essa história. Hoje nós vamos falar sobre Naamã. Você sabe quem é Naamã? Naamã, ele era um general do exército sírio. Isso! E ele era um homem muito rico, muito influente. Ele era até amigo do rei da Síria, você sabia? Pois é, mas crianças, Naamã, ele tinha uma doença. O nome dessa doença era a lepra. Era uma doença terrível, porque além de ser incurável, também era uma doença contagiosa. Sim, essa doença, ela dá umas manchinhas vermelhas na pele, estão vendo? E também ela tira toda a sensibilidade do corpo. Então, crianças, além de ser uma doença incurável, Naamã, ele precisava ficar longe das pessoas que ele amava, porque senão ele poderia passar essa doença para eles. Nossa, que problema terrível esse de Naamã, hein? Imagino como era difícil para Naamã conviver com isso. Mas, crianças, vocês sabiam que existe algo ainda pior do que a lepra? Existe sim, e é o pecado. Isso mesmo, eu e você pecamos. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E quando nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor. O pecado, ele nos afasta de Deus. Assim como Naamã, que precisava ficar longe das pessoas que amava por causa da sua doença, o Senhor, ele se afasta de nós quando nós estamos pecando. Por isso, crianças, nós devemos tomar muito cuidado com o pecado. Mas, na casa de Naamã, tinha uma menininha que trabalhava lá. Pois é, crianças, e era uma menina abençoada, viu? Trabalhava para a esposa de Naamã, lá na casa dele. E um certo dia ela falou para sua senhora: olha, lá em Israel tem um profeta de Deus que pode curar Naamã dessa lepra. Então, crianças, assim que essa menina falou com a esposa de Naamã, ela correu e foi contar para ele o que o profeta de Deus poderia fazer. Naamã, como já tinha tentado várias outras coisas, estava até desiludido de conseguir a sua cura, correu para o rei da Síria e contou o que a menina havia falado. O rei logo escreveu uma carta para o rei de Israel, dizendo que o seu general do exército estaria indo para Israel ao encontro do profeta de Deus para ser curado. E vocês acreditam que o rei de Israel ficou com medo? Pois é, ele achou, crianças, que o rei da Síria estava querendo uma guerra, ia romper o trato com ele. Mas na verdade, crianças, ele só queria que o seu general fosse curado. Então, Naamã juntou seus oficiais do exército, seus carros, seus cavalos e foi até a casa do profeta Eliseu, o profeta de Deus que tinha uma mensagem do céu para Naamã. Mas, crianças, chegando à casa de Eliseu, Eliseu não atendeu Naamã. Eliseu mandou um mensageiro e o mensageiro lhe disse: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e então a sua carne será purificada e você ficará limpo.
Naamã, quando ouviu aquilo, ficou irado. Naamã ficou muito bravo. Aquilo era uma calúnia para ele, porque ele era rico, era influente, um homem de popularidade, ia ter que se molhar nas águas do Rio Jordão, que era um rio barrento, era um rio sujo. Então Naamã pensou, com tantos rios que tem por aqui, rios com águas limpas, águas cristalinas, eu vou ter que mergulhar nesse rio barrento, nesse rio sujo. Isso é uma humilhação para mim. Eu não vou fazer isso. Naamã se irou naquele momento. Porém, crianças, só existia um jeito de Naamã ser curado. Só existia um caminho dele alcançar a sua cura, que era mergulhando no Rio Jordão. E sabe que também para você ser limpo do seu pecado, só existe um caminho? Sabe que caminho é esse? Jesus! Deus, Ele preparou Jesus, sacrificou o seu Filho Jesus, para que eu e você pudéssemos ter o perdão e a vida eterna. Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele carregou sobre si os nossos castigos, as nossas dores. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele foi derramado para me purificar, para te purificar de todos os nossos pecados. E depois que Jesus morreu e foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, crianças. E hoje ele vive no céu com seu Pai. Mas ele também quer viver aí dentro de você, no seu coração, e poder te limpar e purificar todos os dias. Depois que Naamã saiu da casa de Eliseu, ele ficou muito triste, pois achou que suas esperanças tinham acabado. Naamã pensou que o profeta ia olhar para ele, ia tocar nele e ele ia ser curado, ou que ele ia orar, clamar o nome de Deus e ele ia ser curado. Mas, crianças, Deus queria saber se Naamã confiava realmente nele e se ia obedecer às orientações do profeta. Então, crianças, Naamã ficou muito triste. Para ele era um absurdo ter que se molhar nas águas do Rio Jordão. Então, os seus oficiais conversaram com Naamã e disseram: Naamã, se o profeta tivesse pedido para você fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Agora ele só pediu para você mergulhar no Rio Jordão. É uma coisa simples. É fácil para você fazer isso. E depois disso você vai ficar curado. Não custa nada, Naamã. E então, crianças, após os oficiais motivarem Naamã, ele se humilhou e obedeceu às orientações do profeta Eliseu. Então, crianças, Naamã foi até o Rio Jordão. E vocês lembram o que o profeta disse? Que não era um mergulhinho, não. Eram 7 mergulhos para que ele pudesse alcançar a sua cura. Então, Naamã começou. Primeiro mergulho. Nada aconteceu. Segundo mergulho. Terceiro mergulho. E quarto mergulho. Quinto mergulho. Sexto mergulho. E no 7º mergulho, crianças, no 7º mergulho, como Deus havia prometido, Naamã foi curado. Naamã foi purificado daquela lepra. Olha só, crianças, a pele de Naamã estava limpinha, não tinha mais nenhuma ferida, ele não sentia mais dor e a sua sensibilidade voltou, porque o Senhor falou através do profeta Eliseu e ele cumpriu. Naamã foi curado de sua lepra. Após ser curado da sua lepra, crianças, Naamã reconheceu que em toda a terra não havia Deus senão em Israel. Naamã ficou muito feliz e logo foi para a Síria para contar a todos o que havia acontecido.
Crianças, Naamã, ele foi curado porque ele confiou em Deus. Naamã confiou que só Deus poderia purificar a sua pele e curá-lo da lepra. E você também pode ser purificado do seu pecado, se você confiar em Deus para obter perdão e vida eterna. Ao crer em Deus, você não terá mais que viver separado dele por causa do seu pecado. Assim como Deus amava Naamã e se importava com o que estava acontecendo com ele, Deus também te ama e se importa com você. Foi por isso que ele entregou o seu filho único para morrer por mim e por você. O sangue de Jesus derramado naquela cruz nos purifica de todo o pecado. E por isso, crianças, nós não precisamos mais viver separados de Deus. Deus, ele te ama tanto, ele sabe o seu nome, a sua idade, sabe onde você mora, ele sabe até quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele te ama com um amor tão grande que nunca acabará. Por isso, você não pode deixar que o pecado te afaste de Deus e te deixe longe deste amor tão grande. Neste momento, crianças, nós vamos orar a Deus, conversar com Ele e agradecer por esse amor, por esse cuidado que Ele tem por nós. E pedir que, assim como Ele purificou a vida de Naamã, Ele venha purificar a nossa vida. Amém? A tia Bia vai falar e vocês vão repetir, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigada pelo teu amor. Pai, obrigada pelo sacrifício de ter dado o seu único filho. Senhor, assim como purificou a vida de Naamã, me purifica todos os dias. Eu quero estar sempre perto de ti e ter a sua presença em mim. Eu te amo. Obrigada. Amém. Amém, crianças! Você gostou dessa história? Quer saber mais um pouquinho sobre a história de Naamã? Então, abra sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Tem todos os detalhes dessa história, viu? Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe. Tchau!